aqui então no INCOB, estou eu e o Vandir, que é da Fiesp de São Paulo, eu sou do DAE, eu sou o Emílio, e a gente veio discutir questões de segurança hídrica, né, Vandir? A gente está participando do INCOB e um dos assuntos mais discutidos aqui é a questão de segurança hídrica. Ontem o dia foi todo discussão de segurança hídrica e nós estamos vivendo uma situação de segurança hídrica no Paranapanema, né, Vandir? Exatamente, Emílio. Nós, aqui o Comitê do Rio Paranapanema, a gente é um comitê com certa tranquilidade em recursos hídricos no Brasil, principalmente na vertente aqui divisa São Paulo, Paraná. E é realmente interessante porque nós em função da baixa precipitação, nós vivemos aí uma realidade interessante com relação à disponibilidade hídrica nas nossas barragens de geração de energia elétrica. E segurança hídrica é um tema importante, né? A gente vê nos comitês que cada vez mais assuntos voltados à disponibilidade hídrica, né, para os vários setores dos usuários, sempre tem algum impacto acontecendo, né? Então vamos discutir um pouco sobre isso. É engraçado essa história de segurança hídrica, porque quando a gente fala de segurança, a gente precisa estabelecer, né, o que a gente quer ter seguro, né, e quais são as ameaças que a gente enfrenta, né, nessa questão de segurança hídrica. E essa experiência, essa crise que a gente está vivendo no Paranapanema, tem nos feito pensar com relação aos nossos dados, né, a forma como a gente tem conduzido os nossos trabalhos de manutenção, de monitoramento, né, da nossa bacia hidrográfica. Então, o fato é que nós temos poucos dados, né, para definir questões de segurança, né? Então eu acho que é importante que a gente estabeleça de fato o que a gente quer manter seguro e quais são as ameaças, né, Vandir? Exatamente, Emílio. A questão do monitoramento nas bacias é muito importante, né? São os números que vai mostrar para a gestão da bacia que direção tomar, que ações implementar. Isso é muito importante porque nós vimos, né, nós estamos acompanhando na nossa sala de situação, onde a gente reúne junto com técnicos da ANA, da ONS, da ANEEL, né, algumas entidades do estado de São Paulo, entidades do Paraná, agentes de controle. Essa questão de acompanhar, de receber a informação para tomar decisão e principalmente tentar prever algo que possa acontecer no ano seguinte ou no semestre seguinte, né? Então a questão do monitoramento para nós é um fator importante, né? Nós vemos algumas bacias onde o monitoramento é muito bom, né? Existe muito trabalho feito e entregue à sociedade, né? Eu acho que a gente não tinha vivido essa experiência de falta d'água, né, intensa como a gente está vivendo, porque a gente está vivendo uma crise hídrica no Paranapanema nesse momento. Os nossos reservatórios de geração de energia elétrica estão a 20% do volume útil. Muito correto que os nossos reservatórios eles têm um volume morto, né, que não é usado para energia elétrica, que é mantido no reservatório, na maior parte das vezes maior do que 50%. Então, de fato, a gente tem muita água acumulada. Mas existem algumas atividades na bacia que estão sofrendo, né, com essa falta de chuva e às vezes atribuem o problema a modelos operativos de geração de energia elétrica e, na verdade, a gente precisa entender melhor também como é que esses modelos operam, né? Então, por exemplo, a gente sabe que os reservatórios que são os que mantêm os lagos Jurumirim, Capivara, Chavantes e Mauá, né, esses reservatórios na bacia, eles estão muito baixos agora em função das poucas chuvas que a gente tem tido, né? Isso afeta o turismo na região de Carlópolis, Ribeirão Claro e Avaré, né, e afeta a piscicultura, né, na maioria desses reservatórios, em Capivara principalmente. Como é que a gente está trabalhando com isso, né? A gente tem conseguido até manter um pouco de água, mas agora parece que isso está se refletindo no sudeste e no sul inteiro, né? Todo um problema de falta d'água em toda essa região, né, Vandir? Isso é importante que você comentou, né? Os usos múltiplos, né, Emílio? Essas barragens nossas aí que você citou, a construção inicial dela o foco principal dela é geração de energia elétrica, né? Nós temos aqui o Rio Paranapanema, representa 3% da energia elétrica do Brasil, né? Então o sudeste aqui depende muito dessas barragens nossas, do Jurumirim, Chavantes, Capivara. Isso para falar nas três que reservam água, que guardam água, né? Mas ao longo do rio nós temos acho que em torno de 11 gerações de energia elétrica
né? Nós estamos vivendo agora um conflito interessante, porque a ONS, né, junto com a ANA, e nós também estamos participando, né, a preocupação com a hidrovia Tietê-Paraná, que é um transporte que impacta muito a economia. Ela está sendo pensada e cuidada para que ela não seja interrompida. Nós temos Itaipu, que é uma barragem gigantesca, mas é a fio d'água, né? E ela tem um contrato, ela precisa gerar uma quantidade de energia lá. Então nós temos, e paralelo a isso, nós temos toda a indústria do turismo, do lazer, né? Nós temos a piscicultura, né, que desenvolveu nas barragens. E isso é uma preocupação, nós temos que atender a todos, né? Então é um trabalho mesmo de acompanhamento, de monitoramento, né? E principalmente de discussão, né? Porque nós precisamos levar também essas informações, né, para a sociedade, né? Sim. Porque muitas vezes você está num hotel e vê lá o seu hotel sendo prejudicado pelo baixo nível da represa, né? Que já tirou a água em frente do hotel, né? E como a gente convence aquele empreendedor, aquele empresário, de que é em função da realidade que nós estamos vivendo. Então essa parte de comunicação, né, do comitê, eu acho que é muito importante. O que você acha da comunicação? Sem dúvida, não, eu acho que a comunicação, e eu acho que é importantíssimo os boletins semanais que o comitê tem emitido sobre a situação dos reservatórios, né? Então tá disponível no site do comitê esses boletins, né, semanais. E agora uma outra coisa que eu gostaria de enfatizar também é que as pessoas não sentem tanto essa crise hídrica que a gente está vivendo em função de que a água dada ao saneamento na nossa bacia é principalmente água subterrânea, né, Vandir? E a gente tem uma abundância significativa, né, de água subterrânea. Então, e os efeitos da crise de chuvas para os aquíferos é uma coisa mais demorada, demora um pouco, apesar de afetar, de criar problemas, é uma coisa que demora um pouco mais para ser sentida. E a gente tem a parte oeste da bacia toda abastecida por águas subterrâneas. Então esses mananciais, eles sofrem menos com essas variações intraanuais, né, de chuva. E também conhecemos poucos nossos aquíferos, né? A gente precisaria, é o que tem mantido a segurança hídrica, né, os nossos aquíferos. A gente tem ouvido as discussões no INCOB. A gente sabe que o que tem mantido o abastecimento público são os aquíferos, e a gente precisa melhorar os estudos, tanto de água superficial quanto de água subterrânea, para manter essa segurança hídrica, né? Então, acho que é fundamental que a gente consiga conduzir esses estudos, né, Vandir? Você comentou um ponto importante, né, Emília, porque essa crise hídrica que nós vivemos aqui no Paranapanema, né, basicamente se resume, ela não está afetando a captação para o consumo humano, né? As companhias de saneamento, né, não está tendo crise, felizmente, para abastecimento humano, né? Então isso é muito importante, porque esse lado nós temos uma proteção, né? A gente sabe que a densidade demográfica na nossa bacia, ela é boa, nós não temos grandes captações, né? Como você disse, o nosso grande abastecimento público provém de águas subterrâneas, né? Mas isso, como você falou, né, é uma preocupação que nós temos que ter para cuidar desses aquíferos, né? Das recargas dos aquíferos, né? A revitalização de bacias, né, que protejam, que aí você permite uma infiltração maior e as vazões mínimas acabam ficando menos sérias, né, menos mínimas, porque você tem possibilidade de infiltração de água. Então existem... Eu acho uma coisa assim, agora falando... uma coisa muito interessante que a gente está vivendo nessa crise é a possibilidade de aprendizado que a gente tem tido, né, Vandir? Quantas coisas novas têm surgido em função dessa crise. E não é uma crise simples, né? A gente percebe que os reservatórios do ano passado ficaram mais baixos do que os reservatórios tinham ficado em 2014, que foi aquela grande crise do Cantareira. Então, na verdade, a gente está vivendo uma crise de chuva, né? Uma falta de chuva na bacia. E toda essa crise que a gente tem vivido tem nos ensinado a dialogar, né, tem nos ensinado a divulgar, né, de novo mencionando o boletim que está sendo colocado no site toda sexta-feira, né, sobre a crise hídrica, tem nos feito pensar em como nos comunicar com o público que está envolvido com a gestão da água na bacia do Paranapanema, né, que tem um mistério nessa questão da comunicação. É difícil a gente atingir as pessoas e a gente tem pensado muito nisso, né? A diretoria está muito envolvida, tem havido uma integração muito grande entre São Paulo e Paraná nas discussões dessas crises, né? A gente tem avançado muito, né, com o plano de bacias do Paranapanema, conseguimos equalizar a vazão
que é uma vazão que dá um pouco mais de conforto para o usuário de água nos momentos em que tem água, mas é uma vazão em que a gente precisa vigiar mais, porque a segurança fica mais afetada, porque nós estamos disponibilizando mais água. Então, tudo isso é um grande aprendizado. Tudo isso é um grande aprendizado, né? E esse informe semanal que o Comitê de Bacia emite, né? Ele é muito bom, porque se você lembra quando nós elaboramos o plano, nós ficamos acho que 2 anos e meio elaborando o plano de bacia, né? E nós tínhamos dificuldades, né, de conhecer a pluviometria da bacia, né, a gestão do setor elétrico dos nossos reservatórios, né? E isso hoje, com a sala de situação, com essa crise, né, a gente acompanha mais de perto, né, como que a ONS faz a gestão da geração de energia dos nossos reservatórios. E isso faz parte da gestão dos recursos hídricos, né? Nós como comitê aprendemos isso, descobrimos isso e estamos fazendo. E o mais interessante, né? Nós estamos compartilhando com os prefeitos da região, né? Nós temos aí vários municípios, como você falou, que depende muito do turismo, né? E eles não tinham essa informação, e aí tudo era boatos, né? E hoje nós temos dados e fatos compartilhados. Eu acho que isso foi um grande diferencial que o Comitê de Bacia entregou para a sociedade. E principalmente nós estamos nos fazendo ouvir, né? Quando participamos da sala de situação e colocamos as nossas opiniões, colocamos o quão importantes são esses usos múltiplos, a gente percebe que as grandes agências, a ONS, a própria Agência Nacional de Águas, a ANEEL nos ouve, né? Então, nós conseguimos durante um tempo manter, enquanto haviam outros reservatórios produzindo, a gente conseguiu manter os níveis dos reservatórios. A gente conseguiu encher até 70% o reservatório de Capivara, por exemplo, por conta da interferência que o comitê fez nas reuniões, dizendo da importância que se usasse outros reservatórios. E agora, infelizmente, a gente está passando por essa fase porque ninguém mais tem água, né? Está tudo seco. O que você falou, Emílio, você lembra em fevereiro, o reservatório de Jurumirim chegou em 12% do volume útil. Fevereiro de 2018. 2018. E aí, nesse momento, houve um alerta e instituiu a sala de situação. Sim. Né? Participação da ANA, da ONS, né? E eles fizeram, a ONS e a ANA fez a projeção em maio, se continuasse com aquela vazão de defluência, em maio, se eu não me engano, chegaria ao volume 0 do volume útil. Sim, exatamente, né? exatamente. Em função disso, de uma gestão, de um controle das vazões, da defluência, geração de energia, nós não chegamos no volume 0 do volume útil, né? E estamos agora aqui em outubro, né? E às vésperas da chegada do período chuvoso, né? Sim. E então demonstra que a gestão, uma boa gestão da sala de situação, da sala de acompanhamento, permitiu que não zerasse o volume útil das 3 represas. Exatamente, né? Exatamente. É muito importante essa participação do comitê, né, e a gente aprender a divulgar e aprender a se posicionar também, né? E agora a questão mesmo da segurança hídrica, né? Eu acho que para que você tenha segurança hídrica, o principal é que haja uma articulação importante entre os usuários, né? Eu acho que essa é a grande ferramenta de controle de uma crise hídrica, né? Estabelecer segurança hídrica a partir de muita conversa, né? Muito conhecimento. A gente precisa conhecer melhor as nossas bacias e a gente precisa se articular com todas as entidades que interagem na bacia, né? Só assim a gente consegue manter uma segurança hídrica na bacia, né? Porque não importa a chuva, não importa quanto de água a gente tem, demandas, a gente consegue ajustar essas demandas desde que se converse, né? Porque a bacia ela é abundante em água e a gente passa por momentos de criticidade. Então, se a gente tiver a possibilidade de conversar, de ajustar procedimentos, eu acho que a gente vai manter a segurança hídrica da bacia sempre, né, Vandir? Exatamente, né? É a inter-relação entre os vários setores usuários, né? Nós temos a agricultura irrigada no Alto do Paranapanema, que é gigantesca, né? Crucial para a região, para o país, para o estado, né? Então essa interação, esse envolvimento de todos os setores usuários vai contribuir para o aperfeiçoamento, né? E lembrando, né, Emílio, que você comentou a segurança hídrica, dentro do nosso plano de bacia, nós temos várias ações, né, focada em conservação da água, né, em aumento, em melhoria da infiltração, manejo do solo. Então tudo isso são pontos importantes para evoluirmos, né, Emílio? Precisamos proteger essa bacia que a gente ama tanto, né? Com certeza. Eu sou Paranapanema. Hashtag Nós somos Rio Paranapanema.